Alô, nação flamenguista, meu nome é Zé e hoje vamos assistir aqui a uma notícia bombástica. Plata foi desconvocado da seleção do Equador. Galera, que notícia maravilhosa pro Flamengo. Gente, o cara tá se recuperando, né? O cara tá se recuperando. Já pensou, o cara vai lá e machuca? Poxa, velho, a gente perde esse cara, nós queremos esse. Talvez ele não jogue no Mundial, tá? Pode ser que ele jogue um pouquinho, mas ele não vai estar 100%. Agora, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, ele vai estar 100% e vai ajudar muito o Flamengo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o curtir e compartilhar com os amigos, tá? Vamos seguindo aqui com a pauta do Bate-Pronto nesta quarta-feira, agora com o Flamengo. Para a gente conversar, porque tem novidades no caso envolvendo o Gonzalo Plata, né? O Flamengo emitiu uma nota sobre o jogador na noite da última terça-feira e informou que o atacante está desconvocado da seleção equatoriana para retornar ao Rio de Janeiro e continuar a sua recuperação do edema ósseo no joelho direito. E segundo informação do GE, foi o Gonzalo Plata que pediu internamente para ser desconvocado, né? Além do pedido de desconvocação, o Francisco Egas, né, presidente da Federação Equatoriana de Futebol, havia se pronunciado pela primeira vez após a nota do Flamengo, da sexta, né? O rubro-negro, naquela ocasião, alegou que o Equador fez um procedimento à revelia do clube durante visita ao atacante na tentativa de antecipar etapas e reclamou do fato do jogador ter sido convocado mesmo machucado, né? Então teve essa fala do presidente da Federação Equatoriana. Vamos então agora acompanhar, né? Temos as... Gente, é complicado isso, né? Porque quem paga o jogador é o time, tá? Acabou aquele tempo de amor por seleção, sabe? Por mais que é uma seleção de menos expressão e tem poucos jogadores bons, tá? Mas, galera, o cara tá machucado. O cara tá machucado, joelho ainda. Uma das maiores contusões que um jogador pode ter. Pense em um cara desse entrando lá e machucando novamente. O cara tá quase 100% recuperado. Gente, o Flamengo quer contar com ele no Mundial de Clubes, né? Aspas e a arte do que disse o presidente lá da Federação Equatoriana de Futebol, o Francisco Egas, abre aspas, lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Aí ele fala, né, do BKSS, que não fez muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo o que fizemos com respeito a Gonzalo Plata foi com o conhecimento das pessoas do clube. Entendo que eles também têm o outro lado para tratar com cautela suas competições. O Mundial de Clubes, nesse sentido, para eles, e só para eles, era melhor que o jogador não viesse, que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo uma data FIFA, nós também temos nossas prioridades. Quisemos trazer o jogador, assegurar seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele, fecha aspas, né? Eu lhe pergunto, pra que levar o cara se o cara não vai entrar no jogo? É pra ficar de auxiliar técnico, alguma coisa assim? Gente, não bate, galera, não bate isso aí, viu? Isso foi o que disse aí o Egas, né? E ele até completa agora, nessa fala, vamos colocar novamente, está aí na tela. Ele completa, abre aspas, comentamos sobre a possibilidade de que apoiássemos no tratamento do Gonzalo. Em nenhum momento fizemos nada que vá em detrimento da recuperação. E aí no final ele completa, é impossível pensar que vamos arriscar um de nossos melhores jogadores porque vamos precisar dele a longo prazo. Então teve essa situação e aí ontem, né? Agora vocês acham que o Equador vai marcar Plata por causa disso, por não ter ido, sabe? Eu acho que não, sabe por quê? Porque não tem tanto jogador assim no Equador. Se eles tivessem muito jogador, poderiam fazer isso aí, mas eu acho que tem muito pouco jogador, eu acho que não deve fazer isso não, viu? O Flamengo publicou uma nota dizendo que
de forma amigável. O Flamengo e também a Federação Equatoriana conversaram e conseguiram essa liberação. O jogador está desconvocado. Mauro César Pereira, e o presidente aqui da Federação Equatoriana, né, ele fala, né, como se o jogador fosse propriedade, né, da seleção equatoriana, como se a seleção até ajudasse a pagar o salário do jogador, né? Ele fala quem paga é o time. Com palavras assim que dão a entender isso, né? Quem não acompanha ou quem não conhece poderia até imaginar o contrário. O que você achou de toda essa situação? E agora o Flamengo conseguiu, né? Lá nos bastidores conseguiu essa liberação e o Plata não vai atuar nessa data FIFA, Mauro. Relação bizarra, eu sempre falo isso. O clube investe no jogador, paga salário, quando se machuca faz tratamento e fica pagando salário. Quando é formado na base, ele investe muito dinheiro para revelar um ou outro jogador. E a seleção ela tem plenos poderes sobre os atletas, convoca quando quer, machucado ou não. A seleção brasileira cansou de fazer isso. O Vampiro era jogador, certamente, não sei se passou por isso, mas muitos colegas dele certamente passaram. O cara está lá jogando na Europa, está machucado. Aí era convocado, tinha que viajar até o Brasil para o médico da seleção olhar o joelho, a perna, o braço, sei lá o quê. Já teve muita gente. Pô, como se fosse desconfiança, né? Que o cara não tá machucado. Aí volta. Porra, cara, você tem um laudo médico. O cara, é só você olhar a escalação, o cara não tá jogando, né? No clube. Tem um laudo médico, olha, ele tá machucado. Não convoca. Simples assim. Não, parecia uma relação de desconfiança. Não tem que ver que o cara tá... O que é isso, cara? Lógico, e os jogadores, assim, eu acho que os jogadores também, para poder jogar em seleção, eles se submetem a cada coisa. O Plata aceitou que os caras entrassem na casa dele. Não está certo isso. Mas se vocês quiserem tomar um cafezinho aqui, ou uma cervejinha, beleza. Eu recebo vocês aqui com o maior prazer. Agora, não vão encostar um dedo no meu joelho. É o joelho, né? É isso. Nem um dedo. Ah, por quê? Porque eu sou atleta do Flamengo. Então vocês fazem o seguinte, vocês procuram o Flamengo autorizando, vocês podem examinar, fazer o que for. Ou vamos todos ao CT do Flamengo, os médicos do clube, tudo, vocês aqui da Federação Equatoriana, e a gente vai lá, examina e vocês discutem entre vocês. Eu sou o machucado, o jogador. Os médicos são vocês, eu não entendo desse assunto. Essa é a postura correta. Você ser gentil, receber as pessoas, mas não. Qualquer tipo de movimentação, você tem que falar com eles. Eu estou seguindo aqui o que eles mandaram. Fazer esse tratamento aqui, ó, em casa, não posso fazer isso, posso fazer aquilo, tem que ir lá fazer fisioterapia e tal. Porque ele está com uma lesão que o Flamengo nem conta com ele. E só espera contar no Mundial. E assim, joelho é complicado, né? Quantos jogadores já encerraram a carreira por causa de joelho? Né? E ele é um cara que ajuda muito o Flamengo, gente. Aquele jogo mesmo contra o Atlético Mineiro, é um cara muito rápido, é um cara que o Felipe Luiz gosta demais, velho. O Felipe Luiz gosta muito de Plata e é um cara que vai ajudar muito ali o Flamengo, né? Porque é um período que estimam poderá ser o bastante para ele se recuperar. E ele é titular do Felipe Luiz. É o jogador que o Felipe mais gosta, desses pontas todos aí do Flamengo. Ele não está jogando porque ele está machucado. O Flamengo fez jogos decisivos na Libertadores e ele nem foi cogitado a entrar, porque ele não tem a menor condição. Então, por que convoca? Não precisa nem procurar o clube. Se você olhar em qualquer aplicativo, né, as escalações do time, do Flamengo, você vai ver que ele não aparece nem no banco. Esse cara está machucado. Por que ele não está jogando? Se acompanhar minimamente o noticiário, vai saber. O técnico elogia ele pra caramba. Então, é uma relação bizarra, é o que eu falo. Isso. Assim, eu era um dos caras que eu não era tão fã do futebol dele, porque ele errava muito. Era muito afobado, ainda é muito afobado. Mas os últimos jogos que ele fez pelo Flamengo foi, gente, maravilha, viu? As federações nacionais e confederações são as cafetinas do futebol. O clube paga a conta, revela o jogador, contrata, paga milhões. Elas pegam, usam, devolvem. Exploram. E tem plenos poderes. É absurda essa relação, é absurda. Eles tinham que pedir por favor para liberar jogador. E tem data FIFA que não acaba mais, então toda hora. Sem contar quando devolve machucado. O Pedro, que voltou agora, se machucou aonde? Aonde? No treino da seleção brasileira. Como seria a temporada do Flamengo com o Pedro ano passado? Será que o Peñarol eliminaria o Flamengo? Do jeito que ele estava jogando? Bem diferente. Será que o Pedro no campo não faria pelo menos um gol? Jogando muito, fazendo muito gol. Né? Ele era artilheiro do Brasil. Sim. Melhor fase da carreira. Como seria a temporada do Flamengo com o Pedro? No Brasileiro, na Libertadores, que muda tudo, cara. Um jogador que... Galera, o Pedro saiu do Flamengo e continuou sendo o artilheiro por muito tempo do Brasileirão. Poxa, véio, se Pedro tivesse aquele ano, eu não sei como a gente seria no Brasileirão, mas artilheiro eu tenho certeza que ele seria, viu? Mudar tudo. O Flamengo perdeu 500 gols no jogo com o Peñarol no Maracanã.
Com o Pedro, perderia todos aqueles gols? É uma pergunta que eu faço, ninguém tem a resposta. Mas a possibilidade de ele ter feito 1, 2 gols ali e mudar completamente o cenário Jogo daquele horrível do Mengão, e aí a outra fase, Botafogo e tal, ninguém sabe o que ia acontecer. Ninguém sabe. Não dá para saber. Vamos imaginar o seguinte, né? Ao invés do Pedro machucasse o Luiz Henrique do Botafogo na seleção brasileira, estava sendo convocado. O Botafogo seria campeão brasileiro da Libertadores? Provavelmente não. Ele foi super decisivo. O Almada na seleção da Argentina, machucado. Provavelmente o Botafogo não ganharia o campeonato. Esse tipo de jogador, quando você tira, muda tudo. Muda completamente. São jogadores muito decisivos. Muito importantes. Como às vezes um goleiro muito bom, que faz a diferença. Então é uma relação bizarra essa. É um negócio, sabe? Mas acho que os clubes também aceitam. Eles deveriam, clubes do mundo inteiro, se rebelar contra. Não pode ser assim. Isso é um absurdo, mas o jogador está muito errado também. Não pode permitir isso, não. Pode permitir, mexeu no joelho, procedimento, né? Foi o que se noticiou. O que é isso, gente? Depois chegaram num acordo, né? O Flamengo fez uma nota ontem e tal, parece que chegaram num acordo e a coisa ficou mais calma. Mas é muito absurdo isso aí. Muito absurdo. Vamp, e só para concluir também, né, Gente, eles dependem mais de Plata do que a gente, né? O nosso elenco é vasto. Então, com certeza eles iam aceitar isso aí, né? Porque eles não querem perder Plata no time deles, né? O Mauro falou, né, ele não joga desde 19 de abril, né? Muito tempo mesmo, né? O último jogo foi contra o Vasco. Quer dizer, ele se machucou contra o Vasco e aí não joga, né, desde 19 de abril. E Vamp, você que, né, já foi jogador, enfim, sabe como é que funciona isso, essa relação, né, clube e seleção, às vezes é conturbada, né? Tem aquela história também, né? Às vezes o torcedor, né, em alguns momentos pede para que o seu atleta do seu clube não seja convocado porque vai prejudicar justamente a sua equipe, né? Aí tem o lado do jogador que quer ir também, só que quem paga o salário é o clube. Então fica esse conflito, né, de interesses. O atleta, todos os atletas, sempre, qualquer modalidade, quer estar sempre dentro das suas seleções, né? Qualquer modalidade, por quê? Quando você é um atleta de nível de seleção, seus contratos é melhor, você ganha mais, mas tem alguns também que rejeitam, né? Eu vi agora mesmo na Itália, um atleta quando foi convocado, ele falou, não vou não, quando sou bem-vindo aí pelo treinador. Mas o treinador chamou ele. Ele falou que não queria ir. Então, é o seguinte, assim, todo mundo só agora, você não pode ir para a seleção lesionado, né? E o Prata tá lesionado, não podia nem defender o Flamengo, nem o Equador, né? E aí, Flávio Prado, essa situação do Gonzalo Plata... Velho, era um cara que não ia ajudar em nada, velho. Vai ajudar o quê o cara ficar no banco, gente? Então, é uma coisa que o Equador deveria entender logo de primeira, velho. Vai prejudicar o Flamengo, porque ele pode jogar no Mundial, né? E não vai ajudar em nada no Equador. Envolvendo, né, Gonzalo Plata, a seleção do Equador, Flamengo... Há um conflito de interesses, não só nesse caso, né, mas em todas as situações que envolvem, né, jogadores. Já tivemos outros problemas assim, no próprio Flamengo e tal. É uma situação que sempre chama atenção, né, quando um jogador é convocado e não está bem fisicamente, clinicamente falando. Houve também uma contestação com relação ao Éner Valencia, lá no Inter. O Equador também foi lá, cheio de desconfiança e tal. Não sei se o Valencia foi convocado ou não, mas era a mesma situação. Eles também tinham dúvida, estavam duvidando que o jogador tivesse contundido, sei lá, que o BKSS veio aí cheio de razão, cheio de, não, comigo não, tá pensando o quê e tal. E foi lá, foi na casa do cara e tal. É um absurdo. Realmente seleção enche o saco, seleção atrapalha calendário, seleção dá muito pouco retorno. Já foi o tempo de que seleção era aquela paixão. Copa do Mundo, ok. Fora de Copa do Mundo, seleção atrás de vida é uma encheção de saco. E quem faz o futebol são os clubes, e não as seleções. E aí, meu amigo, não dá para você ter essa... Eu também acho, velho, seleção, assim, gostoso mesmo, é só a Copa do Mundo e ainda a Euro. A Euro é bom ainda, é top. O futebol aí da Europa é diferenciado. Agora, poxa, velho, amistoso, eliminatórias, gente. Essa dependência de seleção. Eu acho que a seleção, que os clubes deveriam cobrar caro para ceder seus jogadores. E ceder se bem entendesse assim. Mas é claro, a FIFA manda no futebol e ela quer fazer com que o seu projeto de seleção funcione. Ela já está tendo que se curvar em algumas coisas. Por exemplo, esse Mundial de Clubes, o que ela quer fazer? Ela quer fazer uma mini Liga dos Campeões.
Ela já percebeu que tem alguma coisa que está incomodando. E ela está querendo entrar também nessa vida de disputa de clubes. Mas, por hora, a Copa do Mundo é o grande evento dela e ela dá esse tipo de poder às seleções para que eles possam ter os principais jogadores. Eu acho isso terrível. Vejo que alguns jogadores já não têm tanto interesse, né? Não é como já foi. O Acerbi, né? Mandou a Itália para aquele lugar. Falou, não quero. O Spalletti tinha falado mal dele e tal. Ele falou sobre esqueci que era Ele não queria, me chamou de velho, então não quero. Tal. Esse tipo de coisa, já tivemos alguns casos aqui no Brasil também. Eu acho que cada vez mais o jogador tem que pensar nele, tem que pensar na família dele. Pô, se estourarem o joelho do Plata, como é que fica a vida dele depois? Nós tivemos no Brasil o caso do Garrincha. Botafogo metia injeção no joelho dele, a seleção, os caras faziam isso. E aí o cara ficou aí, né? Perdeu a carreira, perdeu uma série de condições. Apesar, tinha outros problemas também, claro. Mas a carreira dele foi abreviada por causa disso. Então o jogador tem que pensar mais nele, menos nessa história de porque seleção, porque não sei o quê. Cara, o que resolve é a continha lá. Ele é profissional. E como profissional, ele tem que priorizar a vida dele. Gente, é a pior contusão, né, que um jogador pode ter, é joelho. Poxa, joelho acaba com a carreira de jogador, né? E esse, galera, é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que você acha dessa ideia? Deixa a sua opinião. Plata deveria ter ido pro Equador ou deveria ter ficado no Flamengo? Eu, na minha humilde opinião, eu sou flamenguista. Eu vou estar sempre do lado do Flamengo e eu creio que vocês também. Galera, deixa com a gente, né? Não deixa aí não, vai que machuca lá. É um jogador a mais pra gente perder, né? Porque, gente, o jogador Plata joga muito no Flamengo, né? Ele cresceu demais no Flamengo, é um cara que Felipe Luiz gosta, então... Poxa, ia fazer falta um cara desse machucar, né? Tem Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Pode ser que ele não volte 100% pro Mundial, mas Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, gente, ele vai estar 100%. Então, se vocês gostou do vídeo, é nóis e até a próxima.